Oi, tudo bem? Bem-vindo ao quinto vídeo da série CSS para iniciantes. Hoje vamos falar sobre especificidade de seletores e também o efeito cascata no CSS. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo para você acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Bom, então aqui eu deixei um cenário, né, para contextualizar melhor essa parte de especificidade, né, o que significa, né. Então, assim, imagina que tem dois seletores no CSS, por exemplo, o seletor de classe, né, com ponto, né, em uma mesma tag HTML, né. Aí, nesse caso, né, qual o estilo que deve ser aplicado, né, dos dois, né? Então, nesse caso, a gente fala que teve um conflito, né, de estilo, porque tem dois seletores, né, com estilos diferentes, né, sendo que esse seletor está apontando para a mesma tag do HTML, né. Então, aí respondendo, né, qual CSS deve ser aplicado, no caso seria o CSS com maior especificidade, tá? Então, aqui a gente tem essa ordem aqui de especificidade, né? Que o seletor de ID, ele é mais específico, ou seja, com esse sinal de maior aqui, né? Do que o de class, e o de class é mais específico do que o de tag. Para ficar mais claro, eu deixei um exemplo aqui, ó. Então, eu vou copiar aqui para o Visual Studio. Isso daqui é da aula anterior que a gente estava fazendo, né, esse HTML. Eu vou apagar aqui essa parte aqui, vou deixar só esse trecho aqui, ó, especificidade CSS. E aqui também eu vou pegar aqui esse exemplo aqui, ó, de CSS. Então, eu vou aqui no Style, né? Aí aqui eu vou deixar só esse reset aqui, né, que é o padrão, né, que a gente está deixando para remover, redefinir, né, os estilos do navegador. Deixa eu colar aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu voltar eu aqui. Bacana. Bom, então aqui a gente tem uma tag simples P aqui, né? Com conteúdo aqui, especificidade no CSS, que está aqui, né? Renderizada à direita. E aqui a gente tem uma classe, né? E um ID, né? Então aqui a gente, no Style, a gente aplicou aqui o estilo usando esse seletor aqui que é o cerquilha, né? Ou hashtag, né? Ou lasanha, né? Cada um fala de um jeito. Mas esse cerquilha aqui, seletor de cerquilha, que é o seletor de ID, e o nome do ID, aplicou a cor verde, e aqui, seletor de classe, né, o ponto, aplicando a cor vermelha. E tem um seletor de tag, a tag P aplicando a cor azul. Então, nota que todos esses seletores, eles estão apontando para o mesmo elemento, HTML. Então, nesse caso, né, a gente fala que teve um conflito, né? A gente tem a mesma propriedade, né? CSS, que seria o color, sendo aplicada no mesmo elemento, né? Aí entra num conflito, né, de estilo, né, que a gente fala. Então, para resolver esse conflito, a gente tem que entender como é que funciona a especificidade CSS, né? Então, a aplicação do estilo, ele vai seguir essa especificidade aqui, ó.
primeiro dá prioridade no ID, depois no class e depois na tag. Então a ID é a que tem especificidade mais forte. Se a gente olhar aqui, ó, do lado direito, a tag P aqui, ó, ficou com a cor verde, né? Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Olha, ficou verde. Ou seja, ele pegou aqui, ó, o ID, né? Que é o mais específico, né? E depois seria a classe e o P, né? Tanto é que se eu tirar aqui o ID, ó, por exemplo, vou dar um deletar, agora ele ficou vermelho, né? Porque a classe está dando um conflito entre o seletor de classe e um de tag. Só que como o de classe ele é mais específico, então ele aplicou aqui o vermelho da de classe. Tá bom? E se eu apagar aqui, ó, o vermelho, aí como só tem o azul, né? Então ficou azul. Então uma questão importante é que aqui ele não necessariamente segue uma ordem, né? Quer dizer, por exemplo, se eu colocar agora aqui o seletor de ID por último, observa que ele ainda está respeitando a especificidade, então não depende da ordem, tá? Nesse caso aqui, na ordem dos seletores, né? Deixa eu voltar aqui para normal. Bom, bacana. Um outro detalhe aqui, que na verdade acho que não tem nem tanto assim a ver, né, com especificidade, tem a ver mais com conflito, né? É que, por exemplo, se a gente tivesse aqui, né, ó, dois seletores, né, digamos assim, exatamente igual, qual que ele aplicaria, né, primeiro? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente remover esse P e deixar aqui, ó, vamos deixar só o ponto aqui, ó, seletor de classe. Ó, observa que aqui, ó, ele deixou em vermelho, né, ó. Ou seja, ele está aplicando esse seletor aqui. Nesse caso, como é o mesmo seletor, né, ou seja, seletor de classe, a ordem aqui importa, ó. Então, se eu colocar o verde aqui embaixo, agora ele está aplicando o verde. Nesse caso, é o efeito cascata, que a gente chama do CSS, né? Então, ele aplica aqui em cascata, né? Cascata seria queda de água, né? Tipo cachoeira. Então, ele sempre aplica de cima para baixo o estilo. No caso aqui, ele aplica sempre o último estilo, né? No caso aqui foi o verde, né? Então, meio que como se ele aplicasse esse estilo, aí em seguida ele viesse aqui, ó, e sobrescrevesse esse estilo vermelho pelo verde. Aí se mantém sempre o último estilo aqui, tá bom? Esse é um dos efeitos cascata, né, do CSS. Mas vou falar um pouquinho aqui sobre essa... Voltando aqui aqui o exemplo, vou falar um pouco agora sobre esse importante aqui, né? Importante, né? Esse importante aqui serve para a gente forçar o estilo, né? Para ele meio que burlar, né? Essa questão da especificidade, né? Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui ele está aplicando o de ID, né? Que é o verde aqui, ó. Então ele está em verde. Só que eu posso forçar, se eu realmente quiser, por exemplo, que ele aplique aqui, ó, o vermelho. Então, eu venho aqui no vermelho e coloco esse important. Tá vendo? Agora ele ficou em vermelho. Da mesma forma, eu poderia vir aqui, ó, e aplicar o important no azul. Aí ele meio que ignora, né, a questão da especificidade, né, dos seletores, né? E ele usa aqui o que tiver como important, tá? Esse daqui é um recurso, né, que eu falei que eu meio que burlar, né? Isso daqui não é bom, né? Eu até coloquei, acho que aqui, né, evitar usar, né? Porque é sempre bom você usar o conceito de especificidade, né? Para você conseguir ir sobrescrevendo
os estilos, né? E esse importante aqui, ele é um meio drástico, né? Então, assim, boas práticas, evitar usar ele, né? Na hora que estiver criando o CSS, tá bom? E aqui eu falei um pouquinho do cascata, né? Mas em relação aqui, ó, a questão da classe, né? Que se tiver dois seletores, né? De especificidade igual, né? Ele sempre vai aplicar o último, né? E também tem uma questão aqui de cascata, né? Só por curiosidade, a sigla CSS, né? Ela significa Cascading Style Sheets, ou seja, né? Cascade seria cascata, né? Style, estilo, e sheets seria folhas, né? Então seria folhas de estilo em cascata. Tá? Então é bem importante esse conceito de cascata, né? Que seria basicamente, né, essa questão de aplicar os estilos, né, em cascata mesmo, né, de cima para baixo. No caso aqui, por exemplo, ó, dos pais para os filhos, né? Então vamos criar aqui o que seria esse pai e esse filho, né? Vamos criar aqui uma estrutura de pai e filho. Então imagina que a gente tem aqui, por exemplo, um div, né? Aqui. E dentro desse div a gente tem uma tag p. A gente fala que a tag div, né? Ela é pai da, da tag p, né? Ou também a tag p, pode ser, né? A tag p é filha da div, porque ela tá dentro da div, né? Então então aqui tem a div e a tag p tá dentro da div, então a p é filha. Então aqui, ó, o efeito tem um efeito cascata, né, que a gente pode aplicar. Por exemplo, aqui a gente pode definir aqui na tag div, o seletor de, de tag, né, div, e aqui vamos colocar aqui um color, vamos colocar green, red, vamos colocar aqui, por exemplo, pink. Eu acho que pink tá muito claro, vamos colocar aqui orange. Vou colocar essa daqui, ó. Então aqui a gente aplicou o div, ó, se eu remover aqui, ó, observa que a gente aplicou o estilo na tag div, só que o texto ficou aqui, ó, em laranja, né? Por que isso? Justamente por causa do efeito cascata, né? A gente aplicou aqui o color na tag div, só que o CSS é como se ele entrasse aqui, ó, em cascata nos outros elementos aqui, ó, aqui dentro, e aplicasse o color orange aqui. Entendeu? Então esse é o efeito cascata, né? O CSS vai sendo aplicado de um nível superior, né, de um pai até os filhos, tá? Então aqui a gente também tem a questão, deixa eu ver, estilos. Ah, tá. Então a gente vai ver aqui também aqui como é que funciona a especificidade, né? Nesse caso de cascata aqui. Bom, então já vamos ver isso, né? Deixa eu... Bom, vamos manter aqui. Eu só vou refazer aqui. Vou apagar esse cara. Voltar aqui ao normal. Então, além desse efeito cascata, a gente tem uma prioridade também na aplicação do CSS. Que aí dependendo de onde que o CSS está, se é um CSS inline, ou seja, ele está diretamente aqui na tag, né? Usando aqui o style, né? Aqui, opa. Esse aqui é o CSS inline, que a gente coloca o CSS aqui dentro. Se ele é um CSS interno, ou seja,
pela tag style. Style aqui, né, seria o CSS interno, e aqui a gente põe seletor de classe, etc. Ou se ele é um CSS externo, né, que nesse caso aqui está usando a tag link, tá bom? Que o CSS está externo, esse arquivo externo aqui é o style.css. Né? E tem essa última parte aqui que é a herança, que é justamente esse exemplo que eu estava mostrando, tá? Esses três exemplos aqui, ó, eu até deixei o link aqui, né? Se você ainda não tem conhecimento, tem dúvidas, pode dar uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, que eu expliquei, né? Aqui no... Daqui foi da série, própria série CSS, o primeiro vídeo, eu expliquei aqui, né? Os tipos de... as formas, né? De se aplicar CSS, tá? Então, essa forma aqui, essas formas, elas interferem, né? Quando a gente tem um conflito ou até mesmo na prioridade de aplicação do CSS. No caso aqui, né, o CSS inline ele sempre tem prioridade na aplicação, né, do estilo. Então, eu coloquei esse sinal de maior aqui, seguido aqui do interno e externo, que tem interno e externo tem maior prioridade do que o da herança. Então, vamos ver um exemplo, né? CSS inline. Então, vamos aqui no CSS inline, seria esse daqui, né? Ó. Quando a gente vem aqui, ó, coloca o style igual. Então, aqui eu vou usar o color, né? A propriedade color. E aqui eu vou colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui o de classe, vou colocar purple, vai, roxo, né? Roxo em inglês, purple. Observa aqui, ó, que ele já ficou roxo, tá vendo? E ele ficou roxo, e observa que aqui, ó, no CSS externo, né? A gente está aplicando aqui, ó, um estilo, né? Usando inclusive aqui o ID, né? Que das três que a gente viu é a que tem maior especificidade. Ou seja, primeiro ele olha o CSS, ele olha qual o tipo, né? A forma de uso do CSS, né? Para depois olhar a especificidade. Né? Então ele vê, ó, se tem um inline, né? Independente de qual seletor esteja sendo usado aqui no externo, né? Ou mesmo aqui no, no interno, né? O interno seria aqui, ó, por exemplo, vou copiar aqui, ó. Então, Ctrl C aqui e vou criar aqui um interno, CSS externo, interno que seria aqui, ó, com a tag style. Então, vou colocar aqui o verde. Observa que ele ainda mantém o verde, tá vendo? Ou, desculpa, ele mantém aqui o purple, né? Porque como tá inline, ele dá maior prioridade. Aí depois do inline vem o interno e o externo. Tanto é, ó, se eu apagar aqui, ó, o inline, CSS inline, agora ele ficou verde. Agora aqui vem outra coisa interessante, né? Então é muito bom entender bem essa parte, tá? Tem várias variações, né? Então observa que agora ele ficou verde, né? A gente removeu aqui o CSS inline, agora ele ficou verde, que é justamente esse estilo aqui, né? Deixa eu ver, green. Ah, tá, aqui tá green ainda, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou até remover para não confundir esses dois aqui. E aqui eu vou colocar, em vez de green, vou colocar red, né, vermelho. Ou seja, aqui no CSS
interno, a gente está aplicando o vermelho, e no externo aqui, ele está aplicando aqui, ó, o verde, tá bom? Aí o que aconteceu? Ele aplicou o vermelho, por quê? Novamente ainda a questão da cascata, né? Ele está aplicando o vermelho porque essa parte aqui do vermelho tá depois do link aqui, ó, dessa tag, né, do CSS Style. É como se esse cenário aqui é como se tivesse assim, ó, que a gente já viu, né, ó, tivesse aqui, ó, um seguido do outro. Como esse tá por último, né, ou seja, tá depois desse, né, então o vermelho tá por último, ele aplica o vermelho. Então aqui vale a mesma coisa, tá bom? Como a tag, o style aqui, ó, tá depois aqui, ó, do link aqui do CSS externo, o CSS aplicado é esse aqui, tá bom? Tanto é que se a gente inverter a ordem, ó, se eu colocar aqui esse style antes do link, olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo que interessante? Agora ele está aplicando o verde, porque o link aqui, ó, tá depois do style, né? E tá com o verde aqui. Bacana? Ah, tá. E por último, vamos voltar aqui, né? Deixa eu voltar aqui como tava. E por último aqui, ó, tem esse herança, né? Que seria em cascata. O que seria esse herança? Né? Ou cascata, né? É justamente aqui essa questão aqui do pai e filho, né? Então, quando a gente aplica, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, herança, deixa eu ver, CSS inline, CSS interno, tem prioridade em relação à herança, né? Ou seja, se a gente aplicar aqui, ó, por exemplo, no div, né? Deixa eu copiar aqui, ó. Se a gente aplicar aqui, ó, no div, um color red, por exemplo, né? Ou seja, deixa eu até apagar isso aqui, ó, pra gente ver. Então aqui o estilo está sendo aplicado em forma de herança, né? De cascata, né? É isso que eu quis dizer aqui, ó, com herança cascata. Ou seja, ele está aplicando aqui no div, o vermelho, só que tá em cascata, ele aplicou aqui na tag P. Tanto é que se a gente abrir aqui no browser e a gente clicar com o botão direito do mouse e aqui inspecionar, a gente vir aqui, ó, na style, cadê? Deixa eu inspecionar aqui, ó. Onde é que tá? Aqui tá mais para cima, escondida aqui, ó. Então, se a gente selecionar aqui a tag P e a gente ver aqui em Style, deixa eu fechar essa parte aqui. Style, a gente vê aqui, ó, que o vermelho, né, ele até fala, né, ó, inherited, né? Inherited seria herdado, né, em inglês, né? Então seria herdado de div, né? Ou seja, a cor aqui, ó, o color red, né, que está sendo aplicado em P, ele está sendo herdado, né, do div, né? Tanto é que aqui, ó, ele nem aparece em si, né, ó, o color red, né? Aqui nessa parte aqui, ó, só aparece aqui embaixo. Se a gente selecionar o div, ó, ele até aparece aqui como um estilo que realmente está sendo aplicado aqui no style CSS, tá bom? Só que o P acaba herdando esse estilo do pai, tá bom? Então, nesse caso, né, aqui eu coloquei que a especificidade aqui do CSS interno e externo, ele é maior que a herança. Quer dizer que se eu vim aqui e aplicar
diretamente aqui, ó, no class parágrafo, deixa eu até copiar aqui, do class parágrafo, só aplicar aqui, por exemplo, o blue, ó, observa que o blue aqui, né, ele tem uma especificidade maior. Inclusive, se eu mudar a ordem, observa que não é a ordem que está interferindo, né, na aplicação do estilo. Mesmo eu colocando o vermelho por último, ele aplica o azul, tá? Porque é justamente essa questão aqui da prioridade na aplicação dos estilos. Tá? Então, ele sempre dá prioridade aqui, ó, ao CSS interno, externo, né? E ao inline em relação à parte da herança, tá bom? Bom, acho que é isso, né? Então, acho que é isso que eu queria passar para você, né? De conteúdo. E aqui eu também deixei o link, aqui como é de costume, da MDN, né? Aqui da documentação, né? Então, aqui tá em inglês aqui, tá? Mas você pode vir aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Você pode vir aqui em cima, tá? E mudar pro português, tá bom? Mas se você compreende razoavelmente bem o inglês, eu recomendo você deixar em inglês, tá bom? Aí aqui ele mostra, né? Com específico, como é calculada a especificidade, né? No CSS. Ah, tá. Essa daqui é uma questão importante, né? Mas como é assim, né? Como é que é calculado, né? Será que tem uma forma de a gente saber, né? Ao invés de ficar e simplesmente decorar isso daqui, né? Como é que é feito esse cálculo, né? E aqui ele explica, né? É uma parte mais técnica, né? Mas é bom saber, né? Como que ele calcula, né? Então aqui ele fala, né? Os tipos de seletores, né? Então, e o peso, né? Então tem o de ID que a gente viu, o de classe, né? E tem esse aqui também que seria o de tag, né? Que ele até aqui fala, né? Da tag P, né? Aí ele até aqui mostra como que ele calcula, né? A partir desses três números. Aqui no VS Code, uma curiosidade, é que ele já calcula isso pra gente. Se a gente colocar aqui o mouse sobre aqui em cima, observa que aqui ele já coloca a especificidade do seletor. Então aqui ele é 010, né? O que significa isso? Eu vou até colocar aqui como comentário, né? Comentário aqui no CSS é dessa forma aqui, né? E a gente coloca o comentário aqui dentro. Comentário é qualquer texto, né, que a gente queria adicionar, mas que o CSS não vai interpretar como estilo. É só um texto mesmo para a gente explicar, né, deixar mais descritivo aqui o que a gente está fazendo no CSS. Então aqui, ó, como é que funciona? Então aqui a gente tem os números, né? Então aqui a gente tem, nesse caso aqui, ó, por exemplo, ele fala que é 010. 010. O primeiro aqui, ó, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O primeiro é o seletor de ID. Depois vem o de class. Depois aqui vem o de tag. Tá? Então aqui, ó, como aqui a gente está usando o seletor de class, então ele está usando o 1, né, que é justamente esse segundo aqui, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, parágrafo. Vamos manter. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos usar aqui exatamente o exemplo que a gente estava. Deixa eu voltar aqui. Deixa aqui. Então, aqui, deixa eu deixar ali o geral. E aqui eu vou colocar aqui, né, ó,
o de class. Aqui o de ID, ó, é 1, 0, 0. Deixa eu colocar aqui, então, o de ID é 1, 0, 0. E o de P, ó, se a gente colocar o mouse, é 0, 0, 1. Né? Ou seja, né? Então segue, como esse seletor é de ID, então aqui coloca 1 na parte do ID e 0 nos outros. Aqui, como o seletor é de class, coloca 1 aqui na parte aqui de class, né? E 0 nos outros. E aqui também é a mesma coisa, né? O de tag, aqui, ó, é 001, ou seja, aqui coloca 1 no de tag e 0 nos demais. É como o CSS faz para ver qual tem maior especificidade, né? Então aqui, ó, ele ficou verde, né? Então ele olha sempre da esquerda aqui para a direita. Então ele vê assim, ó, de ID, quem tem o maior valor aqui, né? O maior número? É esse, né? É esse ou é esse, né? Então aqui é esse aqui, né? Ó, porque ele tem 1 e esses outros dois aqui, ó, tem 0, né? Aqui na parte do ID, no seletor de ID. Então, esse seletor aqui, ó, ele é mais específico do que esses outros dois. Por isso que ele aplica o estilo, né, verde, tá bom? E isso é válido se a gente, inclusive, tiver vários seletores, né, em conjunto, né? Então, se a gente tiver vários seletores, né, alinhados, né? Porque a gente pode ter aqui, né, sei lá, P, aí dentro do P tem um elemento, né, que tem o class, né, chamado class parágrafo, né? Aí dá para até aumentar a complexidade aqui, tá bom? Mas eu acho que é isso que eu queria passar aí para você, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, eu deixei um link aqui, ó. Aqui tá, ó, que é o do nosso fórum, tá? Eu vi que tem alguns de vocês que estão com dúvida, né? Estão com problema, mas pelo comentário do YouTube é difícil, né? Você colar o código, você explicar exatamente qual o problema que você está tendo, né? Então deixei esse link aqui, ó. Basta clicar, que é o link de um fórum. Deixa eu diminuir aqui. Que aqui você pode clicar aqui em New Discussion, tá vendo? Nova discussão, nesse botão verde. Aí você coloca a sua dúvida, tá bom? Você seleciona a categoria aqui, ó, que só tem uma, que é a geral, né? General. Aí você coloca aqui, ó, dúvida, por exemplo, aqui, ó, do, o acento aqui tá, eita, dúvida sobre especificidade CSS. Aí aqui você coloca o comentário, né? Comentário. E é só colocar aqui, ó, Start Discussion. Inclusive, ó, você pode até aqui, ó, incluir código, é de code, tá vendo? É bem interessante. Você pode incluir o seu código CSS aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, um código CSS, né? Ponto. Vou até copiar aqui, né? Ó, de exemplo. Aqui. Vou colar aqui, ó. E pode colocar aqui mesmo, né? Aqui na própria comentário aqui, né? O corpo aqui da discussão, né? Ou você pode, inclusive, anexar, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para anexar. Add um link, add a link. Não dá. Vou ver aqui. Não dá para anexar, mas arquivos, né? Dá sim, ó. Ele tá falando assim, ó. Attach files, ó. Jogando aqui. Basta
jogar ou clicar aqui, ó. Clicar aqui embaixo, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, dá um clique. Aí ele vai abrir aqui para você adicionar o arquivo. Aí você vai aqui no seu computador, né? E seleciona o CSS que você quer mandar, tá bom? Então é bem legal, né? Aí depois é só você dar um Start, né? Então aqui já tá, né, o código aqui. Aí, inclusive, eu posso responder, tá? Aqui para vocês, ó. Então aqui tem a parte de comentários, né? Então eu posso responder aqui para você, né? Ou qualquer um, né? Qualquer um que esteja no canal aí, né? Que queira ajudar, né? Com uma resposta. Então se a gente voltar aqui em Discussion, ó, então aqui vai estar a dúvida aqui, né? Aí qualquer um pode vir aqui, ó, clicar e responder aqui a dúvida. Bacana? Então aqui é um espaço legal, né? Para um ajudar o outro, né? Então seria interessante se vocês começassem a usar aqui esse espaço aqui. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa pode deixar o comentário aqui embaixo no vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Até lá.